Clara Roda, de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Eu mesma não tenho muita certeza, viu? Na ausência de amigos, quem você procura? Aí é. Clara, o que é preferível? Ser uma pessoa idosa cujos amigos são IAs? Ou ser uma pessoa jovem que se casa, se apaixona e se casa com uma IA? Porque as duas coisas estão começando a acontecer, né? Olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu realmente não sei responder essa pergunta. Eu acho que talvez você ficar velho, amigo de IA, seja mais compreensível na minha cabeça, pelo menos, porque a gente sempre fez aquele clichê da pessoa idosa que fala sozinha, né? Sim. O homem que fica lá ruminando os botões, aquela mulher, a velha que fala com os gatos, ó. Não, mas aí você não está falando sozinho, você está falando com alguém. Não, é verdade, tô. Mas você não tem esse clichê das pessoas mais velhas. Você não tem o clichê do jovem que fala sozinho. Isso não rola. Tem um jovem apaixonado, né? Mas isso é outra coisa. Mas assim, o clichêzão é o velho que fala sozinho. Justo. Porque você tem uma solidão específica da velhice. Porque é o cara que se aposenta e perde contato com os amigos do trabalho, e por acaso nem tem outros. A pessoa que vai perdendo amigos, a pessoa que se muda de bairro. Olha, se mudar de bairro às vezes pode ser dramático, porque as pessoas que você conhece, seus amigos, são aqueles com que você vai à praia, com quem você joga damas ali na praça, ou sei lá o quê. Então tem muita coisa que leva à solidão na velhice, perda do cônjuge, né? Porque você, quando é um casal, você sai muito mais. O casal se estimula a sair. Eu acho que talvez o ser humano seja um animal doméstico que vira um animal de rua quando se casa. Primeiro é um animal de rua quando jovem para encontrar um parceiro, e depois tem esse parceiro que estimula a sair de casa. Porque você não tem muito estímulo para sair de casa sozinha para ir para um restaurante, ou mesmo para um cinema. Isso é coisa que se faz em dupla ou grupo. Então, o velho é frequentemente mais solitário mesmo. E é normal que ele use a IA como uma amizade. Agora, casar com IA, que é o que está acontecendo naquele país de malucos, que eu não vou nem mencionar, mas enfim, está acontecendo. Está acontecendo. Eu vou ao restaurante sozinho, tá? Eu também, porque, inclusive, nós somos pessoas que viajamos a trabalho. Então, quando nós estamos em outro lugar, a opção é a seguinte: ou você come no restaurante do hotel, ou você conhece alguém na cidade, nesse caso é ótimo, ou você come no restaurante do hotel, ou você vai para o restaurante, ou muitas vezes vou para o restaurante sozinha, mas não na tua própria cidade. A gente não vai ao restaurante sozinho aqui no Rio. Eu vou. Você vai? Vou. Tipo, sair de casa para ir para o restaurante, ou não, porque você está no shopping e você... Não, sei lá, a Lia está viajando ou está trabalhando, eu estou com preguiça de cozinhar. Em geral, no fim de semana eu cozinho, mas às vezes eu estou com preguiça de cozinhar. Não prefere mandar vir? Não necessariamente. Eu vou te dizer o que é. Tem, por exemplo, um mexicano perto da minha casa. Eu gosto muito de michelada, que é cerveja com molho inglês e limão, e borda de sal. Às vezes a Lia está trabalhando ou está viajando, sei lá, as crianças não estão. Um sábado, meio-dia, 1h, eu perfeitamente vou no restaurante, sento, peço uma michelada, peço um burrito, peço uma segunda michelada, peço uma terceira, tô com Kindle, tô com o celular, leio.
Ou então, sei lá, eu acho Ipanema um bairro muito agradável e os meus médicos costumam, sei lá, às vezes eu vou ao médico e aí vou pro restaurante. Coisa que a gente... Não, o restaurante que a gente pega na sequência de alguma coisa que a gente fez, acho que não entra nessa conta. Talvez eu tenha um hábito excêntrico, mas mesmo aqui no Rio, que é a nossa cidade, eu me vejo de vez em quando parando num restaurante sozinho, sim. Engraçado, né? Porque eu vou assim, sei lá, estou no shopping, está na hora de comer, eu estou por ali mesmo, como. Claro, isso é normal, restaurante no shopping não conta. Mas eu não saio de casa, nem para o Bar Lagoa. Eu peço a comida. Prefiro 1000 vezes. Não, Mas enfim, a gente está... Não, a gente pegou uma... A gente sempre pega umas laterais. Eu te confesso que você sabe que eu não sou uma pessoa preconceituosa a respeito de tecnologia. Eu acho sempre muito fascinantes os hábitos que as pessoas contraem usando tecnologia. Eu uso muito inteligência artificial, eu uso todo dia. Eu acho uma ferramenta formidável para, inclusive, me ajudar no meu processo de criação. Quora, tem algumas coisas que... E eu desconfio que tem uma dose de preconceito aí da minha parte, tá? A gente está falando do amor, né, da paixão. A gente também está falando da amizade. Tem um terceiro aspecto, né? A indústria pornográfica começa a trabalhar com a possibilidade de sexo virtual com IAs. Não, mas isso é outra coisa. Não acho que seja outra coisa, eu acho que é o mesmo campo semântico. Não, acho que é outra coisa. É uma terceira maneira de você buscar companhia com inteligência artificial. Isso não entra, eu acho que isso não entra nem na coisa da... Isso entra no campo da pornografia que sempre existiu. Não, eu acho que é diferente, porque... Eu acho que é outra coisa. Não é. Pornografia... Nós estamos misturando muito. Não, desculpa. Deixa eu defender. Estamos fazendo uma salada aqui. Eu não acho que estejamos. Eu não acho que estejamos. Porque pornografia e aí eu não vou nem entrar no mérito de se é arte ou não, entendeu? Sei lá. Pega pornografia pode ser desde um livro da Anaïs Nin, né, de contos eróticos, a uma coisa que certamente não seria chamada de arte, como as cartas da Penthouse, ou a versão brasileira, que era da Eliela, né, que são histórias para estímulo sexual, né? Pode ser escrito de forma sofisticada como uma Anaïs Nin, pode ser uma coisa em revista, e certamente tem seus espaços na internet. Não, isso já naquela época da internet a vapor. Na Usenet tinha. Você tinha Sex Stories. Exatamente. É verdade. E certamente tem, não sei se Sex Stories ainda existe, isso é uma coisa... Acho que então. Alguém deve ter um repositório em algum lugar, porque essas coisas sobrevivem, mas... Na época, o que era o Sex Stories eram histórias eróticas que você baixava pela internet. Não... Aí você tem coisas, tipo, você pode ir para quadrinhos. Você tem desde coisas sofisticadas, tipo Guido Crepax, como você tem Carlos Zéfiro, né? Que eram só aquelas histórias de quadrinhos super vagabundas que viram uma coisa cult com o passar do tempo, mas essencialmente não é arte. Perdão, não é arte. Mas eu entendo que seja cult. Eu tenho o Zéfiro completo, inclusive. Você tem? Fizeram uma reedição e me deram de presente em algum momento, 20 anos atrás. Então eu tenho todos os catecismos do Carlos Zéfiro. Que coisa sensacional. Que eu acho muito divertido ter. Claro.
é bem ruinzinho, mas tudo bem. É uma tosqueira, né? É bem tosquinho, é diferente. E você tem cinema pornográfico, que pode ser, de novo, pode ser desde uma coisa. E aí eu estou usando pornografia como sinônimo de sexo, de cenas com sexo explícito. Você tem desde cineastas tipo o Gaspar Noé, que é um cineasta francês contemporâneo, que ele tem um filme, por exemplo, que eu assisti com a Lia uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, chamado Love, que é super explícito e é daqueles filmes que você vai ficando cada vez mais angustiado, tipo, o filme está fazendo coisas com você que não é apenas a coisa titillating sexual. E você tem a pornografia mesmo, de Pornhub, Xvideos, tudo mais. Agora, a pornografia, seja na literatura, seja nos quadrinhos, seja na fotografia, seja no filme, que pode ter uma coisa erótica, artística, pode ser uma coisa puramente sexual para te excitar ali naquele momento, ela tem uma coisa que é passiva. Você está assistindo, ou você está lendo, ou você... Quando você bota inteligência artificial, é diferente. Você tem uma interação, é verdade. Porque você está conversando como se fosse com um ser humano. E você está fazendo sexo virtual como se fosse com um ser humano. Aí é a mesma coisa do que você acessar um site. É mais parecido com prostituição do que com pornografia. Agora... tem o mesmo componente, porque prostituição, isso é uma coisa que eu aprendi, talvez a maior parte das pessoas não saibam que eu sou o descobridor da Bruna Surfistinha. Eu escrevi a primeira reportagem sobre ela. Por que naquele momento eu cheguei à conclusão que dava uma baita reportagem, um baita texto? Eu tinha descoberto, coisa de descobrir internet, né? Eu tinha descoberto um site que eu não sabia que existia, que é um site que deve existir ainda, que é um site de resenhas de garotas de programa em São Paulo, em que literalmente os clientes escreviam textos críticos. Por que é bom, por que é ruim, o que é bacana no programa, o que não é, quanto custa, o que faz. Deve ter vários sites desses. Com certeza. Na época, 20 anos atrás, tinha um. E eu comecei a ler aquele negócio todo fascinado, até que eu descobri que nos mecanismos do site tinha um ranking, porque toda crítica tinha uma nota, toda nota era acumulada, contabilizada pelo sisteminha lá do site, e tinha um ranking. E a Bruna Surfistinha virou a personagem porque ela era número 1, a garota de programa favorita dos clientes contumazes de garotas de programa em São Paulo. E aí eu tenho que saber o que faz a melhor garota de programa de São Paulo. Companhia. O que fazia dela a maior e melhor garota de programa de São Paulo, a garota de programa com a agenda mais cheia, mais disputada, que todo mundo queria ir, é que depois de transar, ela ficava fazendo cafuné, ela ria bonitinho das histórias, ela era, e a descrição era essa, ela era do tipo namoradinha. A primeira coisa que você descobre é que é tudo um bando de carente, né? E tá tudo bem. Eu não estou falando isso de forma alguma como censura. Mas nós somos carentes. Eu não estou falando isso como censura. O ser humano é um animal carente. O ser humano precisa de companhia. O ser humano precisa conviver com o seu semelhante, precisa se sentir reconhecido pelo seu semelhante, precisa se sentir amado. Tudo isso deve ter um fundamento biológico daqueles que, se a gente procurar, vai a alguns milhões de anos atrás e remete à sobrevivência. Mas o fato é que é isso. E não só os seres humanos. Gato também é carente. Cachorro. Claro.
todas as pessoas, todos os seres vivos, animais, as plantas talvez também. Os animais eu não sei, os mamíferos, né? Isso eu acho que é Os uma característica, não, talvez não só dos mamíferos, mas é uma nada, característica dos mamíferos. Quando você tem tartaruga ou quando você tem réptil, você descobre que eles gostam muito também de cobras, não sei, mas lagarto com certeza. Aves adoram. Quer dizer, não se deve prender ave, mas você vê N aves que estão soltas nesses grupos de que cuidam de aves, aves silvestres. Tem um cara que cuida de corvos. Outro dia me mandaram um vídeo maravilhoso de um sujeito que tem um urubu chamado Zico. Isso é maravilhoso. É uma das coisas mais maravilhosas da internet. E ele não é preso, o Zico. O Zico vem e convive com seu tutor. Ele vai lá e ele dá pulos de felicidade quando o cara chega. É um urubu. Não, eu estou te dizendo, o ser vivo, do modo geral, ele gosta da interação. Agora... É que eu não sei se isso é verdade para formiga. Eu não sei se isso é verdade para insetos. Eu acho que isso é verdade para um tipo de sistema nervoso. Os meus peixes, por exemplo, eles gostam muito quando eu presto atenção neles. Eu desconfio que seja 80% por causa da comida. Mas como eu não dou comida toda vez que eu me aproximo, e ainda assim eles ficam olhando e interagem um pouquinho, eu entendo que, da mesma forma como eu gosto de interagir com eles, ou de olhar para eles gostam de ver o que é esse bicho seco do outro lado da parede. Esse bicho seco do outro lado da parede. Mas eu acho que a gente se perdeu nessa conversa. Eu não acho que a gente tenha se perdido. Porque o ponto aqui no qual a gente está chegando, por que eu trouxe o sexo virtual para o casamento, o sexo não virtual, o sexo com IA, é que nós não falamos nem das duas propostas anteriores. E da amizade. Olha aqui. Sexo com IA, casamento com IA e amizade com IA. No fim das contas, nos 3 casos você está usando o IA como companhia. Bom, é verdade. Porque no caso do sexo, não é possível que você esteja vendendo... não é da natureza da IA ser uma coisa que você simplesmente assiste. A IA, a natureza da IA é a interação. Então tem uma hora ali que o que você não quer mais não é tesão, é a companhia de depois, né? Agora vamos explicar para o nosso espectador e ouvinte do que a gente está falando. Por favor. Nos Estados Unidos há alguns deputados que estão, republicanos a maioria, que estão começando a fazer legislação para proibir o casamento entre seres humanos e IAs. Não estão fazendo isso porque tiveram essa ideia maluca, mas porque tem um monte de gente que está requerendo, né? Se declara casada com IA. Mas aí, tem alguns sites de IA que são diferentes desses sites que a gente usa, basicamente ChatGPT, Claude, essas coisas para trabalhar, para interagir de uma forma mais, digamos, gente e máquina e não seres iguais, que são sites baseados em caracteres, né? Quer dizer, a IA faz o papel de amiga, namorada, do que você quiser. E a IA tem um papel ativo na conversa, que é uma coisa que com a gente não tem. No ChatGPT ou no Claude, a gente não está trabalhando e de repente o ChatGPT pergunta para a gente como foi o nosso dia ou... Não faz perguntas, não tem surpresas. Mas quando você tem esse serviço de companhia de IA, faz esse tipo de coisa. Pois é, a grande diferença é essa. O meu ChatGPT jamais me surpreendeu nesse aspecto. Ele responde a coisas a estímulos que eu envio, né? E nessas IAs de character AIs, né? Há realmente um diálogo mais digno do nome diálogo. Não é só o input que a pessoa dá e a IA que responde. Tem muito jovem que está usando aliança. Daí a IA cria
quadros complexos em que pega os anéis, pede o ser humano em casamento ou em noivado, e aí pega as alianças lindas e antigas de um porão que tem escondido no seu iate nas Maldivas. Porque eles são craques em criar cenários interessantes. E por que não? Why not, né? Já que a gente está imaginando que está se casando com uma IA, por que a gente tem que se casar nesse cenário banal do cotidiano, né? Vamos viajar para lugares estranhos, outros planetas. Vamos casar na Versailles do século XVII. E botar uns unicórnios na plateia. Chegar montados em Pegasus. Vamos fazer umas coisas interessantes. Por que não? Bom, então, posto isso, a legislação americana está querendo mexer com o direito legítimo das pessoas de se casar com as AIs. Agora, eu também me pergunto o seguinte, hein? O que faz mais sentido? A pessoa se casar com uma IA ou a pessoa se casar com uma boneca de borracha, como acontece no Japão? Uhum. Silicone. Silicone, né? Acho que errei o material, mas enfim. Mas acontece, não acontece? Eu já vi várias vezes que existem caras tão solitários lá que casam com bonecas de silicone. No Japão existe essa questão da solidão de uma forma muito aguda, né? É pior do que aqui. Aliás, aqui não tem. Não, tem, mas o fato de a gente ser latino, a cultura favorece o encontro. Sabe de uma coisa curiosa? Uma amiga da minha irmã, que mora na Espanha, hein, que é um país latino, ela disse que ela está fazendo uma classificação dos países por um aspecto que ela tem observado. Gente chorando em transporte coletivo. Que aqui no Brasil, se alguém começar a chorar no ônibus ou no metrô, daqui a um segundo tem uma pessoa que pergunta o que está acontecendo, se pode ajudar, o que foi que aconteceu. Não dá para você chorar sozinho no transporte público no Brasil. Uhum. E ela diz que lá na Espanha, ela sempre vê alguém chorando no metrô ou no ônibus e ninguém fazendo nada. Então, isso é realmente uma questão, é realmente um problema, né, da solidão. Mas, enfim, a gente estava em todas essas interações possíveis com a IA. Porque há essa questão. Aliás, eu acho que a pessoa deve ser livre para casar com o que quiser. A justiça não tem nada a ver com isso, né? Se a pessoa quiser casar com uma boneca, casa. Se quiser casar com... Que depende do que a gente está chamando de casamento, né? Ela se sentir comprometida, não é que ela vai deixar todos os seus bens. Não, eu sei. O ponto que eu estou fazendo é o documento legal do casamento espera-se que seja com outro ser humano maior de idade, né? É possível que sim. Agora, a partir daí, você dizer que você está casado... Por que não? Why not? É uma questão pessoal. A pessoa quer se sentir casada, é um direito dela. Então, não acho que... Quer dizer, eu acho que isso cria complicações quando entra na materialidade, né, da coisa. Digamos, uma pessoa está casada com a IA e deixa todo o seu dinheiro para o seu marido ou mulher. Para quê? Para o Elon Musk? Pois é, exatamente. Então, tem que haver essas separações nítidas. Você pode ter um casamento com a IA, mas é uma questão fictícia. Porque as outras não têm importância. O fato do teu plano de saúde, o teu cônjuge ser a IA, tanto faz, porque a IA nunca vai usar o plano de saúde, você não está... Cria umas situações interessantes, né? Porque e se você fica sem dinheiro e não consegue mais pagar a conta da IA? Aí você... Teu casamento vai por água abaixo. É como o cara que foi comprar cigarro ali na esquina e não voltou mais. Só que foi a IA que foi embora, né? Então, gente, essa conversa toda meio delirante que a gente está tendo hoje, é por causa disso, porque há gente se casando com IAs. E, ao mesmo tempo, a gente está conversando também sobre a companhia da IA, porque o fenômeno que acontece entre os jovens é o casamento com a IA, e os mais velhos têm feito amizades com as IAs e usam muito as IAs como terapia e como companhia.
E eu acho isso mais compreensível do que casar com a IA, de uma certa maneira. Eu vou te dizer qual é a parte que me angustia nessa história. Por um lado, eu faço um esforço que eu acho que é necessário por ter uma cabeça aberta e, cara, por que não? A gente meio que tem que deixar, eu acho que a gente tem que deixar as pessoas viverem suas vidas. Deixa as pessoas, como diz o meme. Deixa as pessoas viverem suas vidas como querem. Mas tem duas histórias que esse troço me lembra. Eu possivelmente já te falei dessas duas histórias porque são histórias que me angustiam. A primeira é uma história que eu li no San Francisco Chronicle vários anos atrás, ainda no tempo do GPT-2, em que um engenheiro que trabalha com IA, ele perdeu uma namorada de anos, tipo, 8 anos de namoro. Eles ali por volta de 30 e poucos, 30 e muitos ali no meio. E a moça morreu de um desses cânceres horrorosos que levam muito rápido. Ele, em sendo um engenheiro, pegou como base o GPT 2,5 ou 3, que já era bastante convincente, carregou a IA com anos de mensagens, e-mails e mensagens de texto que ele e a namorada trocavam, e botou a IA para conversar exatamente como a namorada conversava. E ele conta que, quando ele conta essa história, ele conta que num determinado momento a sensação da concretude, tipo, literalmente a IA fazia piadas que eram novas, que no entanto acompanhavam exatamente o senso de humor da namorada dele. E ele fala que houve um determinado momento que ele queria ficar conversando com aquela IA horas e cada vez mais horas do dia. E aí ele teve esse momento de lucidez e apagou o sistema. Porque ele disse que ele estava se metendo num buraco. É um buraco. E ele teve a consciência de que ele estava fazendo mal a si mesmo e mergulhou. Ele não estava conseguindo viver o luto. Porque ele trocou o luto pela ilusão da presença. E é uma ilusão bem muito perigosa, convincente, né? Muito perigosa. Convincente. A outra história é daquele menino da Flórida de 14 anos que no drama ali da adolescência e sem amigos e sem se encontrar, se encantou justamente na Character AI, na empresa, por uma figura que era a Daenerys Targaryen, né, a Rainha dos Dragões do Game of Thrones. E eles começaram, ele e essa IA... A Khaleesi. Essa IA representando a Khaleesi, se apaixonaram um pelo outro. E ele, nessas conversas madrugada dentro com a IA, acabou se convencendo de que existia um mundo além onde eles poderiam ficar juntos. E a IA ajudou a convencê-lo disso. E o menino se matou. Onde que entre... Aqui são dois casos extremos. Não, mas o problema, Cora, né? Veja, o problema, Cora, é que primeiro você realmente pode substituir um ser humano com a ilusão de um ser humano. E isso é uma calculadora. É uma calculadora que imita ser humano muito bem, mas é essencialmente uma calculadora. O meu receio só é que
a gente talvez esteja tratando como uma solução para a solidão o que é, na verdade, um estímulo para pessoas que estão com solidão cavarem um buraco maior. Pode ser, mas eu acho que em todas essas questões o grande problema é a sociedade, é o ser humano. Porque você tem hoje um serviço, vários serviços, em que a pessoa aluga uma pessoa para ir jantar. Não é garota de programa, é um camarada ou uma mulher ou o quê, que vai sair com você, vai ao teatro e vai jantar. Ou que você vai levar e vai apresentar com um amigo para os teus pais que estão muito preocupados. Isso você existe no Japão. Existe no não só no Japão, já existe em outros países também. Rent a friend there. Yeah. Enfim, é engraçado porque quando a gente começa, a conclusão que eu tiro é que o que a IA faz é concentrar todos os nossos problemas num canto só. Porque nenhuma dessas coisas é nova. Nenhuma dessas solidões é nova. Nenhuma dessas carências é nova. Apenas fica muito concentrada quando você tem um catalisador feito a IA. Porque você já tem histórias muito antigas, Pigmalião, Pinóquio, né? Quantas vezes o ser humano antigo faz uma estátua para ele fazer companhia, etc., né? Enfim, não há nada de novo sob o sol. Não, saímos com o Eclesiastes. Mas eu saio um pouquinho mais triste desse programa. Não é uma coisa boa da gente refletir. Não. Porque não é bom a gente encarar as nossas falências. E a solidão é particularmente uma coisa dolorosa, né? Isso é um sentimento humano triste. Não é bom. Nos vemos na terça-feira? Nos vemos. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão segue aqui, de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo que dá certo nesse país parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.